A saúde financeira do brasileiro também volta para o centro das atenções com alerta preocupante do FMI, Fundo Monetário Internacional. Não é só Brasil. Nós, aqui, população, que está vendo as dívidas crescerem, mas também o país em si, que pode ver a dívida atingir 100% do PIB. O monitor fiscal do FMI aponta para esta realidade já no primeiro ano do próximo governo, 2027. Um patamar que é considerado crítico, porque eleva o risco de insolvência da nossa economia e torna o ajuste das contas muito mais difícil. A dor vai ser maior para tomar este remédio. Para entender o tamanho do desafio e como é que isso afeta a economia real, conversamos com o Gilvan Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money. Gilvan, sempre um prazer conversar contigo, meu caro. Famílias estão inadimplentes, o país ainda não, mas 100% de PIB em dívida é problema à vista? Muito boa tarde, Gabriel e nossa audiência. Obrigado pelo tempo que vocês investem conosco. Sim, Gabriel, é um problema porque alguns setores econômicos, eles dependem do crescimento e principalmente da capacidade do governo, em alguns momentos, gerar projetos que gerem empregos. Então, a gente tem no Brasil um desafio logístico que está se apresentando no último momento com essa questão do diesel, com a alta do diesel. O governo fez uma série de subvenções. Por quê? Porque 60% da nossa malha ela é rodoviária. E o que isso é importante para essa pergunta? Porque em alguns momentos a gente está olhando o Brasil precisando investir em infraestrutura, logística, saneamento básico, projetos energéticos que consigam capturar isso. Nesse momento, quando o governo tem uma capacidade de 100% do seu endividamento, ele vai ter menor capacidade de investimentos, de fazer concessões, de fazer parcerias. Então, quando você tem isso, esse é o problema de investimentos. E eu tenho apresentado, Gabriel, que o Brasil tem parado de investir nos últimos anos. O Brasil tem investido mais em outros projetos, tem realizado outros gastos e não tem fazendo investimentos, e não está realizando investimentos estruturais para o Brasil crescer nos próximos 10, 20, 30 anos. E qual o impacto disso? Se você está 100% endividado, você não consegue investir e fica muito refém, fica muito asfixiado, você não tem espaço para fazer outras questões. Isso é a ótica dos investimentos. Agora vamos olhar para a ótica dos investidores internacionais. O que o investidor internacional ele olha para o Brasil? Ele olha para a sua capacidade de responsabilidade fiscal. E ele faz um sorteio. Olha, vamos olhar aqui os países emergentes, quais que têm a melhor política fiscal. E nesse exato momento do tempo, segundo o relatório do FMI, é o México. O México tem feito uma ideia de política fiscal, uma relação de 57% do seu PIB, é um dos melhores colocados, com um déficit entre 4,9%, a média dele tem ficado em 63% dessa relação dívida-PIB, ou seja, o México hoje seria o grande cara dos investidores internacionais. À medida que o Brasil fica cada vez mais gastão, vamos colocar assim, e não tendo responsabilidade fiscal, ele vai perdendo atratividade e os investimentos não estão vindo para cá e indo para outros países. Então, esse é um problema de uma dívida de 100% do PIB. E lembra muito, Gabriel, o artigo que eu escrevi que era 2026 não vai ser o grande jogo, o que interessa é 2027 e esse relatório da FMI corrobora essa visão. E aí havia expectativa, por exemplo, de enforcamento fiscal por conta dos precatórios que voltariam a ser cobrados em 2027, entrariam para conta das metas fiscais. E o Congresso deu um jeito nisso. PEC 66 do ano passado fez com que os precatórios voltassem ali para fora das regras fiscais, pelo menos pelos próximos 10 anos, Gilvan. A gente ainda prevê crise fiscal em 2027, por si só a dívida chegando neste 100% nas métricas do FMI, porque não são as métricas que nós usamos aqui no Brasil. A dívida pelas métricas brasileiras está próxima de 80%. Mas só chegarmos neste patamar já significa crise fiscal ou 2027 não vai ser um ano catastrófico, apocalíptico, cataclísmico, como estávamos observando há 2 anos atrás, pelo menos? Gabriel, você fez um ponto ótimo. A PEC 66 tirou uma pressão muito forte que estava presente para 2027, jogou isso para 10 anos, mas a gente tem aqui a composição dos gastos desse ano. Então, recentemente, na nossa programação, nós apresentamos a ordem de mais de 700 bilhões em gastos indiretos e diretos, com programas, com subvenções, com apoio. E até ainda há pouco na nossa programação, nós passávamos sobre a questão da subvenção, de tentar controlar os impactos ou reduzir os impactos
do aumento do preço do petróleo e esse custo produtivo indo para as empresas e para as famílias. Mas se você, em 2026, aumentar os seus gastos e não ter um plano de forma mais efetiva para isso, você pode ter um impacto sim para 2027, que é o que nós chamamos de herança maldita. Alguns banqueiros têm falado que quem assumir em 2027, olhando o que aconteceu em 2025, não pegaria aqui uma herança maldita. Já, se você tiver nesse ano gastos que fujam do controle, você pode ter sim uma herança maldita para 2027. Como você destacou, Gabriel, a gente tem uma diferença do que o FMI olha e o que nós olhamos, mas você aqui tem essa incongruência de você sentar numa mesa com investidores, com alocadores internacionais, defender o mandato pela visão do que o Brasil olha, e os investidores internacionais muitas vezes vão olhar o FMI ou consultar os grandes bancos de investimentos, as grandes casas que fazem isso. Então, mesmo que o FMI possa estar distante do que o Brasil olha, você percebe nós podemos perceber que tem uma proximidade entre as duas análises, uma de 80, uma de 93, mas essa discussão vai vir para o centro da questão. Perfeito. E aí, por exemplo, por que está vindo tanto dinheiro para o Brasil, mesmo com este cenário um pouquinho apertado, vamos dizer assim, ô Gilvan Bueno? Bolsa de Valores hoje, vou até dar dados atualizados para quem está nos acompanhando. O que está acontecendo com o Ibovespa? A gente está em 197 mil pontos. O dólar está em 4,95, ou seja, as coisas só melhoraram deste último ano para cá, 2025, se a gente comparar com esse começo de 2026, a gente está nadando de braçada. Por que o dinheiro continua vindo para cá, apesar destes riscos fiscais? Primeiro, ótima pergunta. Bolsa de Valores, saiu ontem a prévia da carteira do Ibovespa. A Petrobras vai ficar algo em torno de 11%. Vale ali com seus 10%. Eu sempre tenho destacado que a nossa bolsa nos últimos anos passou por uma mudança onde as commodities tinham um maior peso. E Petrobras chegou junto com o Vale ter mais de 30%, agora só tem 10%, 11% quando você somar o ANs e PNs. Então, quando você olha para esse mundo pensando em petróleo, com o preço do barril de petróleo próximo a $100, que era o que aconteceu nos últimos dias, a gente olhava que os projetos da Petrobras poderiam ser cada vez mais representativos. E a gente também tem a Oil Juniors, que são as empresas, como você destacou, como PetroRio, PetroRecôncavo, Brava, que conseguiram capturar muito bem, com altos acima de 50%, alguma dessas companhias, com isso é que está disparado o preço do barril de petróleo. Mas olhando para a economia real, que é o que interessa, que consegue capturar a verdade, Bolsa de Valores é uma antecipação dos fatos, ela não está falando que é verdade, ela está vendendo uma antecipação dos fatos. Quem captura a economia real são os projetos. E olhando para isso, quando você pensa Brasil, e nesse novo mundo que está se desenhando, principalmente na região Nordeste, onde tem ali projetos de energia eólica ou projetos energéticos, a implementação de data centers, por exemplo, Manaus, que tem capturado muitos projetos através das zonas francas de Manaus, o Centro-Oeste com soja, estive ontem em Porto Alegre participando muito do agronegócio, tem várias empresas ali surgindo, e aqui o Sudeste, que representa quase 4 trilhões de reais no PIB do Brasil, que é de mais de 12,7 trilhões. Então, quando você olha aqui, você olha projetos, muitas oportunidades, infraestrutura, saneamento, logística. Então, o Brasil consegue capturar isso porque ele tem uma visão estratégica diferenciada dos outros players da América Latina e dos países emergentes. Então, ele tem uma melhor recepção para isso. Só um detalhe. Mesmo com essa recepção, Gabriel, nós estamos na posição 91 em produtividade. No Doing Business, a gente não é um grande player em produtividade. A gente tem esse desafio, custo logístico, custo de segurança, principalmente no meu estado, Rio de Janeiro. Então, você tem custos adicionais que penalizam, mas olhando a economia real e a nossa vantagem, e a gente ser um pulmão das commodities para o mundo, a gente ganha por causa disso. Então, independente se o fiscal estiver ruim, é o que tem acontecido nos últimos 40 anos no Brasil, o fiscal sempre é um desafio, mas a gente acaba equalizando pelas commodities, pela produtividade, e principalmente agora pelas terras raras e os projetos energéticos, olhando muito a constituição de data centers e energia cada vez mais barata. Isso tem a ver com juro alto, Gilvan? O Brasil está devendo muito, 100% do PIB. E a gente está vendo todas as empresas em uníssono reclamar que a Selic está lá na casa do chapéu, 14,75%. Uma coisa tem a ver com a outra, como que a situação nossa fiscal afeta o custo do dinheiro para quem quer pegar dinheiro emprestado. Gabriel, pergunta muito boa, eu vou dividir ela em dois cenários, tá?
Os pessimistas vão falar sobre essa questão dos juros, e está assolando mesmo. Mas eu comecei a fazer uma reflexão e queria convidar todos, tem diversas reportagens no nosso blog, falando o seguinte: nos últimos 20 anos, o Brasil tem juros de 2 dígitos, tá? Só pegando a média dos últimos 20 anos, só dentro da pandemia, que a gente teve aquela taxa de 2%. Mas se você é empreendedor, empresário no Brasil, juros de 2 dígitos acontece há mais de 20 anos. Você não conseguiu, em alguns poucos momentos, você ter taxa de 1 dígito. Tá? Então, se você vai empreender no Brasil, essa é uma verdade, você tem juros de 2 dígitos aqui. Tá? Então, o otimista tem que pensar no Brasil de otimismo que você vai ter juros de 2 dígitos, porque a gente tem um comprometimento de combater a inflação. E todos os grandes economistas, dividindo em áreas mais desenvolvimentistas ou mais pró-mercado, que é o seguinte: o Brasil ele tem que conviver com esses juros altos, porque a gente tem 30 milhões de pessoas que vivem entre 1 ou 2 salários mínimos. O nome disso é a armadilha da renda média. Então, esse superendividamento, ele acontece muito por isso. E é o que, se ninguém fizer nada como governante, vai acontecer nos próximos anos, que se você não criar um projeto de aumento de renda para os próximos 20 anos, a gente vai ficar preso nessa armadilha da renda média. E cada vez mais a gente vai ter programas como Desenrola. Desenrola, nós tivemos há 10 anos atrás no governo Michel Temer, que era um novo nome de Desenrola, que ele liberava fundo de garantia para que as pessoas pudessem utilizar e reduzir seu endividamento. E isso colocou 41 bilhões na economia e distanciou esse momento. A gente está tendo agora Desenrola, e se a renda não aumentar, Gabriel, isso vai se perdurar nos próximos anos. Então, a gente tem deficiência em engenharia, matemática, em STEM, né? essa profissão do futuro. Então, do ponto de vista de juros altos, isso vai acontecer, já acontece. O que a gente precisa pensar é como o Brasil sai da armadilha da renda média. Segundo o censo de 2022, só 7% das famílias ganham até 5 salários mínimos. Eu estou falando de algo em torno entre R$ 8.000, arredondando aqui. Então, essa discussão sobre juros altos vai acontecer e persiste. Ninguém vai poder entrar no governo, vai poder descontrolar, perder o controle da inflação, porque o Brasil tem 30 milhões de pessoas que vivem com 1 ou 2 salários mínimos. Então, a gente precisa de um plano para os próximos anos. E os juros altos é uma realidade que a gente sabe operar muito nos últimos 20 anos, Gabriel. Juva Bueno, nosso colunista aqui do CNN Money. Obrigado pela participação, meu cara. Até uma próxima. Uma ótima manhã ainda para você. Sextou para você e nossa audiência. Uma ótima sexta.